Se vos ajuntardes em vossas cidades, lançarei a peste no meio de vós, e sereis entregues nas mãos de vossos inimigos. Tirar-vos-ei o pão, o vosso sustentáculo, de tal sorte que 10 mulheres o puserão em um só forno e vô-lo integrarão por peso. Comereis e não ficareis saciados. Se apesar disso não me ouvirdes e me resistirdes ainda, marcharei contra vós em meu furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei vossos lugares altos e quebrarei vossas estrelas solares. Amontarei vossos cadáveres sobre os vossos ídolos, e minha alma vos abominará. Reduzirei a deserto as vossas cidades, devastarei vossos santuários, e não aspirarei mais o suave odor de vossos perfumes. Desolarei vossa terra, e vossos inimigos ficarão estupefatos com ela quando a habitarem. Eu vos dispersarei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. Vossa terra será devastada, e vossas cidades se tornarão desertas. Então gozará a terra os seus sábados, enquanto durar a sua solidão. Quando estiverdes na terra de vossos inimigos, então a terra gozará os seus sábados e repousará. Nos dias em que for devastada, ela terá o repouso que não gozou nos sábados do tempo em que habitáveis. Naquele dentre vós que sobreviverem, porei tal espanto em seus corações na terra de seus inimigos, que o ruído de uma folha agitada pelo vento os porá em fuga. Fugirão como se foge diante da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Tropeçarão uns sobre os outros como diante da espada. Não podereis resistir aos vossos inimigos. Perecereis entre as nações e a terra inimiga vos consumirá. Os que sobreviverem consumir-se-ão por causa de suas iniquidades na terra de seus inimigos, e serão também consumidos por causa das iniquidades de seus pais, que levarão sobre si. Eles confessarão, então, as suas iniquidades e as de seus pais, as transgressões cometidas contra mim, porque me resistiram, e por isso também lhes resisti. Os levei para a terra de seus inimigos. Se então humilharem o seu coração incircunciso e sofrerem a pena de sua iniquidade, eu me lembrarei de minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaac e com Abraão. E lembrar-me-ei dessa terra. E depois que eles a tiverem deixado, esta terra gozará os seus sábados enquanto for devastada longe deles. Eles sofrerão a pena de suas iniquidades, porque desprezaram os meus mandamentos e a sua alma feriu as minhas leis. Apesar de tudo isso, quando estiverem na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, e não os abominarei, a ponto de exterminá-los, e de romper minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Lembrar-me-ei de minha aliança com seus pais, quando os tirei do Egito, à vista das nações, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Tais são as ordenações, os mandamentos e as leis que o Senhor estabeleceu entre ele e os israelitas, por intermédio de Moisés no Monte Sinai. Apêndice: votos e dízimos. O Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas o seguinte: se alguém fizer um voto, as pessoas serão do Senhor segundo a tua avaliação. Se se tratar de um homem de 20 a 60 anos, o valor será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo de santuário. Se for uma mulher, o valor será de 30 ciclos, para a idade de 25 a 20 anos. O valor será de 20 ciclos para o menino e 10 ciclos para a menina. De 1 mês até 5 anos, o valor será de 5 ciclos de prata para o menino e 3 para a menina. Aos 60 anos e daí para cima, a estima será de 15 ciclos para um homem e 10 ciclos para uma mulher. Se aquele que tiver feito o voto for demasiado pobre e não puder pagar o valor que avaliaste,
Apresentar-se-á ao sacerdote, que fixará o valor segundo as posses daquele que fez o voto. Se se tratar de animais que se podem oferecer ao Senhor, todo animal que assim se tiver dado ao Senhor será coisa santa. Não poderá ser trocado nem substituído, bom por mal ou mal por bom. Mas, se trocar um animal por outro, eles serão coisa santa, tanto um como o outro. Se se tratar de um animal impuro, que não pode se oferecer ao Senhor, será apresentado ao sacerdote. Ele avaliará, conforme for bom ou mal, e sua estimação determinará o preço. Se quiser resgatá-lo, ajuntará uma quantia a uma quinta parte ao que tiver sido avaliado. Se alguém consagrar ao Senhor a sua casa, fazendo dela coisa santa, o sacerdote a avaliará segundo for boa ou má, e ela será vendida pelo preço dessa avaliação. Mas se aquele que consagrou a sua casa quiser resgatá-la, ajuntará um quinto ao preço da avaliação, e ela lhe pertencerá de novo. Se alguém consagrar ao Senhor uma parte da terra que lhe pertence, então a avaliará segundo a quantidade de grãos que se pode semear nela, a razão de 50 ciclos de prata por homer de cevada. Se consagrar o seu campo, a partir do ano do jubileu, far-se-á segundo a tua avaliação. Mas, se o tiver feito depois do jubileu, o sacerdote estimará o seu preço segundo o número de anos que restam até o jubileu, e haverá uma redução sobre o preço da avaliação. Se aquele que consagrou o seu campo quiser resgatá-lo, ajuntará um quinto ao preço fixado, e possuí-lo-á. Se não resgatar e o vender a outro, esse campo não poderá mais ser resgatado. Quando o campo ficar livre no jubileu, será consagrado ao Senhor, como um campo votado ao terra interdito. Tornar-se-á propriedade do sacerdote. Se alguém consagrar ao Senhor um campo que comprou, o qual não faça parte de seu patrimônio, o sacerdote fixará o seu preço de acordo com tua avaliação até o ano do jubileu, e esse homem pagará o preço fixado no mesmo dia. É uma coisa consagrada ao Senhor. No ano jubilar, o campo voltará ao vendedor, como patrimônio que lhe pertence. Todas as avaliações se farão em ciclos do santuário. O ciclo vale 20 gueras. Entretanto, ninguém poderá consagrar os primogênitos de seu gado, pois pertencem já ao Senhor pelo seu título de primogênito, seja um boi, seja uma ovelha, são propriedade do Senhor. Se se tratar de um animal impuro, será resgatado pelo preço que fixares, ajuntando-se mais uma quinta parte. Se não for resgatado, será vendido segundo a tua avaliação. Se um homem consagrar ao Senhor, por interdito, alguma coisa que lhe pertence, seja qual for esse objeto, uma pessoa, um animal ou um campo de seu patrimônio, ela não poderá ser vendida nem resgatada. Tudo que é votado por interdito é coisa consagrada ao Senhor. Nenhuma pessoa votada no interdito poderá ser resgatada, ela será morta. Todos os dízimos da terra, tomados das sementes do solo ou dos frutos das árvores, são propriedade do Senhor. É uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa de seus dízimos, ajuntará uma quinta parte. Todos os dízimos do gado maior e menor, os dízimos que passa sobre o cajado do pastor. O 10º animal será consagrado ao Senhor. Não se fará escolha entre bom e mal, e não se fará substituição. Se alguém o fizer, tanto o animal substituído como o substituído serão coisa consagrada, que não poderão ser resgatados. Tais são as ordenações que o Senhor deu a Moisés para os israelitas no Monte Sinai.